Então aqui nós percebemos alguns pontos importantes para o nosso conhecimento envolvendo essa criatura. Às vezes, nós aqui vemos uma pessoa muito mal e essa pessoa, nós dizemos assim, quando ela desencarnar, ela vai sofrer tanto no mundo espiritual. Às vezes é um engano de nossa parte. Tem certos líderes que ao desencarnar, mantêm-se líderes no mundo espiritual. É o caso desse irmão. Ele era um fazendeiro, como ele mesmo cita aqui, um fazendeiro desumano, uma pessoa que não tinha respeito por ninguém, uma pessoa que era cruel. Nós já vimos um pouco da sua frieza, da sua crueldade, um espírito maligno. Então nós já vimos uma série de colocações já eminentes a essa pessoa. E alguns pontos aqui é importante nós compreendermos. Então é um ser de um egoísmo extremo. Isso é uma característica dessas entidades. Conta também que quando ele desencarnou, chegou no mundo espiritual, ele tinha um monte de adeptos, como ele mesmo diz aqui, que o acompanhavam. E ele continuou com a mesma força que ele tinha quando estava encarnado. Só que como ele desencarnou e automaticamente eles devem ter pego ele, furado seus olhos, ele está procurando essas pessoas. Conta também que ele está ligado àquelas terras. E ele está, de uma certa forma, vampirizando os seus familiares. O que é vampirizar? É se aproximar de determinados familiares e tirar deles o que nós chamamos do princípio vital, são a energização, para que eles possam se manter com o seu perispírito muito ativo no mundo espiritual. Então isso é uma coisa muito séria que ele coloca para todos nós, não é? Ele foi detentor de vastíssimo latifúndio no final do século XVIII. O século XVIII foi entre 1700 e 1800. Então nós vemos que esse espírito está sendo atendido agora, no final do século XVIII, por volta de 1790, 1799, no final. E agora que ele está sendo auxiliado. Então, quantos anos? Chega a ser um século e pouco de sofrimento que esse espírito está, não é? Possuía consigo larga legião de servidores. Isso é bom a gente estar sempre lembrando, não é? Que reconheceram de perto a tirania e a perversidade. Então esses espíritos continuaram ao seu lado, talvez até mesmo, não porque apoiasse o seu pensamento, mas por medo, por receio, por já ter sofrido na mão desse homem. Então olha, André, que coisa impressionante, como é que nós vamos começando a mudar essa ideia que o Espiritismo muitas vezes apregoa, de que quem é mal aqui vai sofrer do lado de lá. Não é bem assim. A pessoa só sofre quando ela cai na realidade e quer se transformar. Ainda não é o caso desse irmão. Eu me lembro que, da última vez que estive em Portugal, conversando com o Rui Marta, dirigente da Casa do Caminho em Lisboa, ele esteve, se eu não me engano, no ano de 1997, visitando o nosso querido Chico, o Chico já com aproximadamente 87 anos de vida, e o Rui Marta veio a propósito ao Brasil para poder conhecer o nosso querido Chico. E conversou um pouco com o Chico e de repente o Chico disse assim para o Rui Marta: Rui, os espíritas estão muito enganados
do que vem a ser o mundo espiritual. E realmente estamos. André Luiz, ele puxa um véu muito pequenininho do mundo espiritual. O nosso erro, às vezes, é parecermos com os protestantes, ficarmos presos à letra. Nós não podemos generalizar, então quer dizer que toda mulher que comete o aborto, ela vai ter a mesma forma no mundo espiritual? Não. Às vezes foi uma jovenzinha, não teve o apoio da família, do companheiro, não agiu com aquela maldade, agiu sim de forma acurralada. Todo suicida vai sofrer a mesma coisa no mundo espiritual? Não. O nosso problema é colocar todo suicida no mesmo pacote. É colocar toda jovenzinha ou toda mulher que comete o aborto no mesmo pacote. É colocar todo homicida no mesmo pacote. Não. Nós devemos levar em conta que os espíritos levam em conta os atenuantes, os fatores, as intenções, o que passou na mente daquela pessoa, como há pouco o meu pai está dizendo. No livro Nosso Lar, André Luiz conversa na chegada às câmeras de retificação com uma senhora que veio com um grupo dos samaritanos, que também era uma fazendeira, também possuía escravos, também era rígida com eles, mas não era tão perversa quanto este personagem. Então existem personagens e personagens, existem fazendeiros e fazendeiros, existem escravos e escravos. Então nós não podemos colocar tudo no mesmo pacote e fazermos uma conclusão daquilo, não. A lei divina opera com nuances que ainda nós desconhecemos.